Olá, olá, olá! Eu sou Rafael Haddad, estou aqui para falar no Congresso de Hipnose Neurosensorial Online, patrocinado, gerenciado, criado, desenvolvido pela Casa dos Sete Saberes. Muito obrigado por você que está aqui presente e vamos falar sobre o uso da hipnose neurosensorial para o tratamento da dor crônica. E espero que você me acompanhe nessa viagem para que a gente entenda os fundamentos, por que consegue resolver com tanta eficiência das dores crônicas, como enxaqueca, fibromialgia, lombalgia e tantas outras dores, né? Utilizando essa hipnose neurosensorial. Vamos lá. Eu sou Rafael Haddad, sou hipnoterapeuta, psicanalista, neurocientista, e aqui você poderá contar comigo para esse processo que nós vamos desenvolver agora. Tudo bem? Bom, nosso treinamento, então, vai ser sobre um alívio da dor através da hipnose neurosensorial. E vamos lá. Afinal de contas, o que nós precisamos trabalhar para falar sobre dor? Primeiro, vamos conhecer um pouquinho do nosso cérebro. E vamos entender o nosso cérebro subjetivo. Tá? Vamos falar sobre autoconhecimento, vamos criar uma lista referencial, então aproveita, você que está assistindo, já dá pausa, vai pegar caneta e papel, e vamos falar sobre o cérebro trino, para embasar todo o nosso trabalho, ok? Bom, não importa, não sei qual é a sua religião, se você tem alguma, se você não tem, mas basicamente existe um trecho na Bíblia em que, logo após Adão e Eva experimentarem a fruta do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva se escondem atrás de um arbusto, e Deus vai procurar Adão e pergunta assim: Adão, cadê você, Adão? E essa pergunta, basicamente, suscita a questão: se Deus, por definição, é onisciente, isso é, ele sabe tudo o que acontece em todos os lugares, por que ele pergunta para Adão onde é que ele estava? Por que Deus, tendo capacidade de saber tudo o que existe no mundo, ele pergunta para Adão: Adão, cadê você, Adão? E basicamente essa pergunta, Deus sabia, provavelmente ele sabia onde Adão estava, mas a pergunta serve para que Deus soubesse se Adão sabia onde ele mesmo estava. Então, essa pergunta suscita o autoconhecimento. Adão, você sabe onde é que você está? Você sabe? Você tem autorresponsabilidade? Onde você se encontra nesse mundo, Adão? E é isso que cabe essa pergunta. E eu introduzo isso porque nesse exato momento, para que a gente possa fazer algumas tarefas daqui desse encontro, pedirei para você criar uma lista referencial. O que é uma lista referencial? Eu não sei se você é um terapeuta ou se você é uma pessoa interessada em tratar dores crônicas, as suas dores crônicas, ou dores agudas, acabou de se machucar e quer diminuir. Então, para isso, eu vou pedir que você crie uma lista de referência de dor. Então, você vai pegar uma dor que você sente. Pode ser uma dor que já existe há uma semana, há 3 meses, há 1 ano, 20 anos. Você escolhe essa dor e faz uma lista de dores que você sente. Escolhe uma dor e coloca a intensidade dela. Essa dor é de 1 a 10. Quanto que ela dói? 10 é o máximo possível que você possa imaginar. E 1 é uma dorzinha pequenininha que está lá, mas incomoda. Afinal de contas, é uma dor, né? Então, você vai criar essa lista referencial. Peço, por favor, que você não continue esse vídeo enquanto não criar essa lista, porque ela vai ser muito importante para todo o processo que eu desenvolvi aqui nessa apresentação. Tudo bem? Então, vamos lá. Pega um papel e escreve ali: a dor tal e eu sinto intensidade tal. Ok? Você pode dar pausa ou simplesmente prosseguir, se não tiver a fim de fazer essa tarefa, e tudo bem. Ok? Então, vamos lá. Existe uma parte do nosso cérebro em si, ele é um cérebro trino. O que é isso? A evolução nos fez criar, evolutivamente, o nosso cérebro foi desenvolvido, né? Tanto é que nós,
que somos, vamos dizer assim, na lista da evolução, somos mais desenvolvidos em relação ao cérebro, né? Vamos encontrar ali o primeiro cérebro, que é o cérebro primitivo, ele foi criado com o princípio da sobrevivência. Então, todas as questões relacionadas à sobrevivência, medo, raiva, fome, sexo, todos os instintos primitivos de sobrevivência e procriação estão ali no cérebro reptiliano. Ele fica logo assim que a nossa coluna vertebral chega ao nosso cérebro, encontra ali o cérebro reptiliano, que é um cérebro do instinto. Tudo bem? Com o tempo, vai se criando uma outra camada sobre esse cérebro primitivo, e essa outra camada vamos chamar de cérebro do sistema límbico. Esse cérebro límbico, basicamente, é o que vai nos dar a capacidade de ter emoções, de perceber se um evento ele é importante para nós, se ele não é importante. Ele vai perceber coisas que são agradáveis, desagradáveis. É onde nós podemos perceber sermos condicionados a um comportamento. Esse condicionamento, ele não se dá no nosso cérebro racional. Afinal de contas, é uma construção, né? Então, nós basicamente vamos ter um cérebro límbico, que é um cérebro de emoções e percepções, que é já o que existe no consciente. Eu percebo que isso acontece. Então, estamos no sistema límbico. Um outro cérebro, que é o terceiro, é o que nos torna humanos, justamente é o cérebro da linguagem, do raciocínio, da consciência. Esse cérebro, então, ele vai estar presente na maior parte dos nossos processos racionais, onde nós fazemos conta de matemática, onde criamos cultura, desenvolvemos leitura, linguagem, e tudo isso se dá nessa parte do cérebro, nessa parte do neocórtex, né? Essa nova parte do cérebro externo, também chamado de a área cinzenta do cérebro. Se alguém aqui, se você já leu Agatha Christie, sabe que o Hercule Poirot, o detetive lá da Agatha Christie, costuma dizer da massa cinzenta, né? Então, a gente está falando ali do neocórtex, da nova parte do cérebro. Tudo bem? Bom, mas afinal de contas, eu expliquei sobre cérebro para chegar na seguinte questão. Afinal de contas, o que é isso? Dor. O que é dor, afinal de contas? Como é que nós vamos entender o que é um processo de dor ou o quê? Bom, é interessante que dor basicamente significa sofrimento. Se pegarmos a raiz latina, né? Dolor significa sofrimento. A International Association for Study of Pain define dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, relacionada a um dano tecidual real ou potencial, apresentando dois componentes: a percepção dolorosa e a reatividade emocional da dor. Não é à toa que falei sobre o sistema trino do cérebro. Primeiro, percebam que a ideia é a percepção da dor e a reatividade emocional da dor. Será que existem dores agradáveis? Certamente você vai lembrar de alguma. Existe dor desagradável? Existe, e certamente você também lembrará de uma. Só que a dor, ela precisa passar pelo processo de percepção. Mas, por enquanto, vamos entender que dor é aquilo que é uma experiência sensorial e emocional desagradável. Tudo bem? Que pode ser relacionado ao tecido real, um dano tecidual real ou potencial. Vamos lá. A dor crônica, segundo o estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Estudos da Dor, em 2017, disse que cerca de 37% dos brasileiros apresentam um quadro de dor crônica, que é aquela dor que se estende por mais de 3 meses. Bom, se aqui nesse congresso, nesse exato momento, nós temos mais ou menos aí 3 mil inscritos, significa que mais de 1.000 pessoas aqui nesse grupo possuem dor crônica. Significa que provavelmente você que está me ouvindo agora, eu tenho 37% de chance de acertar que você tem uma dor que já dura mais de 3 meses. Isso é muito elevado. Isso é muito elevado. E basicamente, essa dor crônica é que nós vamos colocar em foco, né? E qual que é a importância da dor? Afinal de contas, para eu criar um workshop na minha experiência clínica no tratamento da fibromialgia, por exemplo, eu iniciei meus trabalhos, meus estudos com hipnose para tratar justamente a fibromialgia e enxaqueca.
Tá? Qual que é a importância da dor? Por que dói? Afinal de contas, e se eu não sentisse dor? Né? É uma boa pergunta. Vamos lá. Primeiro, a dor é uma condição necessária para a nossa sobrevivência, porque ela nos protege de situações prejudiciais. Isso é evidente. Se eu tenho um fogo e eu vou processar a mão, eu evidentemente vou evitar me queimar, vou evitar tocar numa flor com espinho, vou evitar ser atropelado, porque vai doer muito, tocar em caco de vidro, vai ser atacado por animais. Certamente a dor ela vai nos ajudar a evitar transtornos para a nossa vida. Outra questão é que ela sensibiliza as partes danificadas do corpo enquanto a reparação tecidual está ocorrendo. Imagina, eu me queimei, eu estou com dor na minha mão. Só que enquanto o tecido está se regenerando, essa dor continua sendo percebida. Porque o que acontece se, enquanto o tecido está se recuperando, eu não sentisse esse incômodo? Eu ia lá e poderia machucar minha mão mais uma vez, o que dificultaria ainda mais a regeneração celular dessas partes. Tudo bem? Então a dor ela é muito importante porque garante a nossa sobrevivência. Lembrem que a dor ela é muito importante para a nossa sobrevivência porque a sobrevivência está naquele cérebro reptiliano, aquele dos nossos instintos. Tudo bem? E também porque você sabe que é um agravante na maioria das enfermidades clínicas conhecidas. Você sabe que o negócio está pegando quando está doendo. Não basta ter o sintoma, tem que estar doendo. Né? Se dói, aí você vai começar a procurar uma ajuda de verdade, porque o seu sistema de alerta está gritando dentro de você. Existem alguns casos em que não existem dor. A pessoa não sente dor. E esses casos são raríssimos. Tá? Mas eu trouxe para vocês 2 casos chocantes de ausência de dor. O primeiro caso é uma mãe desesperada pela filha e que ela pediu para retirar todos os dentes do filho dela. O filho dela tinha 3 anos de idade. E essa mãe pediu para tirarem todos os dentes dessa criança. Sabe por quê? Porque essa criança estava comendo a própria ponta dos dedos. Ela comia pontas dos dedos porque não sentia dor. Ela tinha pontas dos dedos que foram arrancadas. Essa criança mastigou a própria língua e ela quase se afogou no próprio sangue. Tem noção o que pode provocar ausência de dor? Pessoas que não sentem dor, em raros casos, já é rara essa doença, mas em raros casos, pessoas que possuem esse transtorno, essa doença, elas dificilmente chegam à idade adulta. Olha só, a ausência de dor impede que um sujeito chegue na idade adulta, porque ela é muito importante. A dor é necessária para a nossa sobrevivência, é um sinal de alerta importantíssimo. Outro caso é um jogador de basquete jovem, já com 18 anos, que já conseguiu passar naquela fase mais difícil da infância, da adolescência, e simplesmente ele quebrou a perna, e ele estava jogando basquete, e ele continuou com a perna quebrada. E uma hora ele não conseguiu andar. Quando ele olhou para o chão, a perna dele estava esfacelada. Né? E basicamente também ele não tinha percebido essa dor. E por que isso é chocante? Por que você vai ficar chocado? Porque certamente você sentiu dor. Quando eu falei que alguém mordeu o próprio dedo ou comeu a própria língua, você ficou raciocinando assim, caramba, mas coisa horrível. E por que é horrível? Porque você sentiu dor. Trouxe uma memória dolorosa para você e você sentiu essa dor. Então, lembre-se que quando falo sobre dor e tratamento de dor, estou justamente falando sobre aquilo que interfere na sua sobrevivência. A dor é impeditiva para vários aspectos. Qual que é... aliás, ainda para falar sobre aspectos da dor, essa dor ela pode aparecer em casos de traumas na pele, pode mostrar como câncer, como dores psicossomáticas, enfim, aparece dor. Mas como é que nós sentimos dor? Como que é esse mecanismo? Da minha mão estar em algum lugar, eu me cortar, ou me sentir fogo, espetar minha mão, congelar minha mão? Como que funciona? Como é que meu cérebro interpreta esse mecanismo da dor? Bom, basicamente, a dor acontece em resposta direta a um evento indesejável, geralmente associado a uma lesão tecidual, um trauma, uma inflamação ou até mesmo um câncer. Mas não é tão simples assim.
Os fatores desencadeantes da dor podem ser incompreensíveis. Você olha para uma pessoa e diz, cara, e ela diz, eu tenho dor. Mas por que tem dor? Eu não sei porque eu tenho dor, eu apenas tenho dor. A dor intensa pode se originar independentemente de qualquer causa predisponente óbvia, ou persistir por muito tempo depois que a lesão originária esteja resolvida, como na dor do membro fantasma. Eu tive uma cliente que ela passou por mastectomia, né, teve câncer de mama, retirou a mama direita, e ela me procurou desesperada, porque ela sentia uma coceira muito grande no bico do peito dela. Só que não tinha mais bico do peito. Ué, peraí. Se nós percebemos que não existe mais um tecido ali, como que ela sente dor? É porque certamente existe algum mecanismo da dor que não está presente apenas no tecido. Que existe alguma outra fonte de dor que não seja apenas o tecido, ou o local da dor. Tem pessoas que, talvez tenha acontecido com você, uma outra cliente minha, ela quebrou a costela direita, ela tinha 12 anos de idade. Quando ela me procurou, ela já tinha 65, isso foi 2 anos atrás, né? Então agora tem 67. E ela tinha 65 anos. E simplesmente, após a primeira sessão, ela me relatou que não sentia mais a dor que ela sentia desde os 12 anos. Mas olha só, por que uma dor, quando ela quebrou a costela aos 12 anos de idade, estava ali, se certamente aquela costela já se recuperou? Porque existe alguma outra coisa que faz sentir a dor que não é apenas a lesão. E isso é muito importante perceber. Basicamente, o mecanismo típico da dor é o seguinte. Nós podemos ter um mecanismo físico, eu dou uma martelada no meu dedo, químico, eu tenho um transtorno qualquer cerebral, que um componente aqui dentro, que ele vai mostrar ali que eu sinto dor, né? Ou mecânico, tudo bem? Eu quebrei minha perna, por exemplo, minha perna não se mexe, tá? O mecanismo típico pode ser dessas 3 formas. E como é que funciona isso? Imagina, nós temos o maior órgão do nosso corpo, que é a nossa pele, né? E nós basicamente temos um nervozinho chamado nociceptor. Esse nervo, ele, olha a comparação bem aqui no detalhe, entre um pelo e esse nervozinho. Esse nervo, ele vai sair, vamos supor que a lesão seja na mão, tá? Ele percebe a dor, o nociceptor percebe a dor. Esse neurônio da dor, ele continua percorrendo o teu corpo, teu braço, e vai até a sua coluna vertebral. Na sua coluna, na sua medula, ele vai se juntar com outros feixes de nervos de dor e ele vai subindo até chegar ao crânio. No crânio ele passa ali pelo forâmen, né? Aí ele se desfaz da camada de melina e tal, e ali dentro do cérebro ele começa a ser distribuído. Ok? Como eu moro aqui em Mônaco, acontece isso, né? Essas motos de corrida. Enfim. Quando os nervos da dor, então, se juntam na medula e vai até o cérebro. No cérebro, que é o sistema nervoso central, começa a distribuir esses neurônios da dor para que você reconheça de onde veio a dor. Tudo bem? Basicamente isso. O primeiro é o impulso doloroso, que é recebido pelos nociceptores e transformado em potencial de ação, porque potencial, você coloca a mão no fogo e imediatamente, quando você sente alguma coisa, gera um potencial. Opa, tira a mão muito rápido. Isso é um potencial de ação, né? A transmissão basicamente, o impulso é conduzido pela coluna posterior da medula espinhal, ela chega na medula espinhal e chega ao nosso sistema nervoso central, e depois aparece a nossa percepção da dor. O impulso, ele basicamente vai ser integrado, né, aquele sistema de dor que apareceu ali, vai ser integrado ao nosso cérebro e vai ser percebido como dor. É interessante que a dor existe quando ela é percebida. Olha que interessante, a dor existe quando ela é percebida. E o que é modulação ali? A modulação, basicamente, nós podemos imaginar que essa modulação pode alterar a sensação de dor. Isso dói mais, dói menos, chega mais onde? Chega mais, é mais próximo da mão, é mais próximo do cotovelo, né? Podemos perceber isso quando eu toco com o dedo nas minhas costas
e coloco 2 dedos afastados das minhas costas, eu vou achar 2 dedos. Só que se eu puser 2 dedos próximos, eu vou achar que é um dedo só. Porque nós não conseguimos perceber essa totalidade das definições nas costas, por exemplo, em que esses neurônios ficam mais afastados. Né? Nas mãos, é muito mais fácil perceber esses incômodos. Bom, vamos lá. E o que é isso chamado tálamo? Tálamo é uma estrutura do nosso cérebro. Percebam só, a medula espinhal ela vai entrar ali no forâmen, subir para o cérebro, do cérebro vai chegar diretamente ali no tálamo. E o tálamo ele vai ser a nossa rede de transmissão. Porque essa função do cérebro, esse órgão do cérebro, né, essa parte do cérebro, o tálamo, ela oferece várias funções para o nosso cérebro. Olha só. Primeiro é que ele é uma rede de transmissão. A informação chega primeiro no tálamo para a partir dali ser distribuída. Tá? Por exemplo, chegou a dor. Eu me queimei. A dor chega no cérebro e no tálamo, e o tálamo manda para o córtex motor. O córtex motor tira a mão daí que está doendo. Então, quase imediatamente, você coloca a mão no fogo, a informação chega no tálamo, o tálamo fala para o córtex motor, tira a mão. Ele vai lá e tira a mão. Ele vai lá e percebe que essa dor lembrou certa vez, quando ele era pequeno, que aquilo aconteceu e tem uma relação afetiva com a dor. Tanto é que nós vamos encontrar vários pequenos traumas que podem nos levar a comportamentos que não gostaríamos. Como, por exemplo, a minha esposa, ela caiu de um morro de 3 metros, 4 metros de altura e caiu em cima de uma moita de erva doce. Até hoje, ela não come erva doce. Ela detesta erva doce. Não pode ter cheiro de erva doce. Porque uma lembrança afetiva, emocional, lembra daquela vez que ela quebrou os 5 dedos do pé direito, porque ela caiu em cima de uma moita de erva doce. Então o tálamo foi lá e falou, opa, olha só, basicamente essa memória emocional fica ali no sistema límbico, o tálamo fica no sistema límbico, que é a nossa parte da percepção, que também é colado às memórias de longo prazo, e a dor nos faz lembrar dessas dores do passado, para a aprendizagem. E ela também não come erva doce, porque dessa questão do ter caído e quebrado o pé direito. Né? Estado de alerta, basicamente você aprendeu com o seu passado o que estava acontecendo para que você não repita isso. Né? Então o nosso tálamo é a nossa central de distribuição. E você percebe por que eu estou falando tanto do tálamo, né? Olha que interessante. O tálamo ele desempenha um papel muito importante na integração do impulso doloroso. A partir dele, os neurônios de terceira ordem transmitem impulsos para o córtex cerebral, onde ocorre o processamento que resulta em consciência da dor. Na filosofia, na fenomenologia, que é na área da filosofia, basicamente nós vamos estudar o consciente. Aquilo que é inconsciente não existe. Então, olha só, a dor se torna dor quando você se torna consciente dessa dor. Um dos casos é quando eu estava subindo a Floresta de Tijuca, a minha esposa olha assim e fala, amor, tá doendo? Eu pergunto, tá doendo o quê? E ela me mostra um corte que eu tive na minha perna. Né? Até aquele momento eu não estava sentindo nada, estava tranquilão. Mas depois que eu olhei o corte, aquilo começou a arder de uma forma que eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser a dor. Olha que interessante, certamente meu corpo tinha todas as aptidões possíveis para sentir a dor, mas a minha consciência está pensando em fazer a trilha. Então é claro que eu não percebi a dor. Tudo bem? E o tálamo tem essa importância. Lembre-se que o tálamo tem uma relação muito forte com... Ele está no sistema límbico, então tem uma relação emocional muito grande. E aí também tem a afetação no córtex. Primeiro, né, o córtex frontal, principalmente, para te trazer essa consciência. Os núcleos do tálamo, né, que ficam bem no meio do nosso cérebro, eles estão envolvidos no componente afetivo motivacional, como estado emocional, atencional e cognitivos envolvidos nos aspectos afetivos da dor. A interação sensório-límbica, o que é sensório-límbica? Basicamente quando nós temos a nossa percepção de sentidos, né, de movimentos, quando nós percebemos um tato, olfato, paladar, e a relação emocional do sistema límbico, né, vamos usar
da amígdala cerebral, né, que é onde nós sentimos as emoções, e perto ali do hipotálamo, onde vamos falar da memória de longo prazo, tá? É essencial para a resposta apropriada no contexto afetivo emocional da percepção da dor. Tudo bem? Isso é muito comum em pessoas que trabalham com eletrônica ou elétrica. Toma um choque. Você olha a pessoa nem pulou direito e falou: poxa, que droga, tomei um choque. E ela continua trabalhando. Eu olhei o cara, peraí, você tomou um choque? Ele falou: tomei. Ele não fez quase nada. Por quê? Ele está preparado emocionalmente, fisicamente, a experiência dos anos dele de trabalho prepararam ele para a dor do choque. Eu fico desesperado, eu tenho medo de trocar chuveiro, trocar aquela molinha do chuveiro, mesmo desligado, porque a ideia é que eu vou tomar um choque ali. Mas o cara está treinado para isso, o cérebro dele foi treinado. Né? Então vamos lá. Basicamente, a dor é produto do cérebro. E isso tem muito a ver com o nosso humor, né? Nosso estado de depressão, ansiedade, a questão afetiva que está ali presente, nosso estado de cognição, isso é o quanto atento nós estamos à dor, quanto de distração nós temos. Será que estamos focando muito nessa dor? Será que estamos no estado de vigilância? Né? Ou uma questão de sugestão hipnótica, nós vamos entender por que isso. E ainda a ver com o contexto, né? Afinal de contas, será que eu acredito nisso? Será que eu não acredito? Qual a minha expectativa? Né? E varia muito. Entre homens, mulheres, a dor se diferencia. Tudo bem? Bom, uma das questões interessantes é que homens sentem mais dor do que mulheres. E o estrogênio é a resposta. O estrogênio faz com que a mulher acabe sentindo menos dor do que o homem. Tá? E é bem interessante, que tem a ver também com a gestação. Ok? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre, antes, nós falamos sobre a neurologia da dor, a neuroanatomia, por como que a dor chega até lá. Então sabemos, nosso receptor vai espalhar pela medula até chegar no tálamo se distribui. Sensório motor, sistema límbico e córtex frontal, córtex superior. Beleza? Então nós temos a percepção e a dor. Agora um pouquinho de psicologia da dor. Quais são os aspectos, os fatores psicológicos da dor? Quais são os ganhos secundários da dor? Quais são os estados psicológicos da mente? E falaremos também sobre meditação e hipnose. Ok? Bom, vamos lá. O problema da dor é que ela precisa ser sentida. Basicamente, fatores psicológicos, eles também podem aumentar a dor persistente, o que pode levar a dor crônica a se tornar desproporcional aos processos físicos identificáveis. Então, olha só, você não sente o que está acontecendo fisicamente, mas emocionalmente. Sabe aquela dor que nem está doendo tanto, mas ela está ali presente, você não consegue pensar em outra coisa a não ser ela? Isso é um problema. E a sensação da dor pode se tornar maior do que ela é de verdade. Porque esses fatores psicológicos mantêm essa dor presente. O que é interessante é que essa dor também pode ter um aspecto puramente somatizado, um aspecto psicossomático. Basicamente, vamos ter uma questão chamada ganho secundário da dor. O que a pessoa ganha por ter dor? Né? E isso é interessante que na psicoterapia nós trabalhamos muito com esse princípio do ganho secundário. E é o seguinte, uma senhora me procurou certa vez e falou assim: meu filho, eu já fui em todos os médicos, fez todos os exames e não se mostra nada dos meus ombros. Eu tenho uma dor dos meus ombros há 5 anos, que eu morro de dor dos meus ombros. Eu não consigo levantar os meus braços, porque eu sinto muita dor. E aí eu perguntei para ela: minha senhora, minha querida senhora, o que aconteceu na sua vida depois que você começou a sentir dor nos ombros? E ela me contou: olha, os meus filhos tiveram que começar a me ajudar a arrumar a casa. Eu não podia mais lavar louça e colocá-la no alto, não podia mais estender a roupa, não conseguia nem fazer comida. Então agora que eu sinto dor nos ombros, todo mundo da casa tem que me ajudar. Ué, mas e antes? Como é que era? Antes, meu filho, eu era muito ativa, eu fazia
tudo sozinha. Tudo, tudo, tudo. Você não pode nem imaginar. Eu fazia tudo sozinha. Era só eu. Eu cuidava de todo mundo. Sentia até falta, porque ninguém pensava mais em mim. Mas aí eu percebi o quanto eles me amam. Porque, afinal de contas, agora todos estão próximos a mim. Desde que eu sinto dor, todos estão me ajudando. É interessante. E eu perguntei para ela, minha querida senhora, se por acaso a dor passasse, a senhora não sentisse mais dor, o que poderia acontecer? Ela ficou pensativa e falou comigo, olha, eu acho que eu ia perder minha família de novo. Então vejam só, a dor existia. Eu posso dizer que essa dor é somente psicológica? Não, não posso. Existem alguns aspectos de que mostra que ela é apenas psicológica? Bom, existem. Fez todos os exames, fizeram todos os toques, tudo que podia ser feito e não identificava nenhum tipo de dor. Acontece que eu tive essa breve conversa com essa senhora e na semana seguinte ela me disse que não estava sentindo mais dor nos ombros. E eu fiquei muito feliz, claro. E ela falou, mas sabe, doutor, eu fiquei com medo de perder minha família. Mas há 5 anos eles já aprenderam a me ajudar. E eu estou gostando muito disso. Então, olha só, ela aprendeu a lidar com a responsabilidade de cada um. Enfim, foi um caso de muito sucesso e bem interessante que fala exatamente sobre esse ganho secundário da dor. Tudo bem? Aliás, você conhece alguém que já passou por esse ganho secundário da dor? Se sim, por favor, comenta. Vai ser bem interessante saber sobre esse ganho secundário da dor. Tudo bem? Vamos lá. A mente não distingue o real do imaginado. Isso é um pressuposto da PNL e ela funciona em vários aspectos. Basicamente, uma outra historinha bem rápida e bem breve, um amigo da minha família colocou uma carne na churrasqueira e falou, cuidado que está muito quente esse papel alumínio. E eu tinha 12 anos. Ele falou, toca só, vê como está quente. Quando eu coloquei a mão, senti quente, eu tirei na hora. E ele começou a rir. Depois ele falou, coloca direito a mão. Quando eu coloquei, basicamente estava congelada a carne. Eu não senti calor nenhum, mas estava preparado para sentir calor. Então é claro que tudo o que eu pensava criou uma verdade. Pô, imagina, papel alumínio em cima da churrasqueira. Você cria um contexto. A pessoa diz, está quente. E eu vou lá e coloco a mão. Tudo levou a crer, claro, que aquilo é quente. Não é verdade? Bom, e para isso, para poder identificar melhor como funciona esse sistema psicológico, nós vamos falar de 2 momentos de estados psicológicos da mente. O primeiro estado psicológico é chamado de downtime e o segundo de uptime. Tá? O uptime é quando é completamente focado no exterior, no aqui e agora. É quando não existe um diálogo interno. Tudo que existe é o que está para o lado de fora, o que está acontecendo. Emocionalmente, conseguimos perceber isso das seguintes formas. Ansiedade, raiva, medo, nojo, tudo isso é externo a você. Você não tem ansiedade de algo que está dentro de você, mas algo externo. Assim como a raiva, como o medo e como o nojo. Esse estado, então, é um estado que vamos chamar de uptime. É quando está focado no exterior. O outro momento é o estado de downtime. E esse estado de downtime é quando você se volta para dentro, para os seus sentimentos, para aquilo que é importante para você pessoalmente. Né? É o resgate de você. Basicamente, emocionalmente, vamos falar sobre culpa, frustração, autoestima e falta de confiança. Emocionalmente falando, sentiremos isso. Tá? Tecnicamente, quando falamos sobre uptime, estamos falando sobre meditação, um estado meditativo. E quando falamos sobre downtime, uma mudança interna sua, estamos falando sobre hipnose. Tudo bem? É basicamente isso. Essa distinção ela é bem mais técnica, porque algumas pessoas associam meditação. Isso acontece em Mônaco. Não se preocupem, Mônaco é como em qualquer lugar do mundo. Meditação e hipnose, né, tecnicamente, tem uma diferença, mas usualmente muitas pessoas comparam as duas e também não vai trazer nenhum sofrimento para nenhuma das partes. Né? Mas basicamente fica aqui a ideia do uptime e downtime.
Vamos começar, então, as nossas práticas para o alívio da dor. E, para isso, eu peço que você pegue aquela sua listinha referencial para começarmos os nossos trabalhos para alívio da dor. Meu objetivo aqui é explicar metodologicamente como que acontece a dor no nosso cérebro, aspectos físicos e aspectos emocionais, psicológicos, né? E para aí, então, nós começamos a trabalhar nessa solução. Vamos lá. Basicamente, quando falo sobre meditação, estou pedindo para você pensar sobre algo externo a você. Basicamente, se eu falo sobre dor, estamos falando sobre algo que é externo a você, mesmo que a dor seja em você. A dor não é você. Você e a dor são duas coisas diferentes, né? Então, nós podemos utilizar meditação para esse alívio da dor e, basicamente, isso funciona porque nós mudamos nosso foco de concentração. E como a dor é uma percepção da dor, funciona muito. Tá? Tem algumas técnicas aqui que vamos utilizar esse princípio. E aí, hipnose. Vamos falar um pouquinho de hipnose. Afinal de contas, vamos lá. Milton Erickson, ele vai definir hipnose como uma imaginação na qual se acredita. A minha experiência tem sido de que qualquer um pode imaginar ou sonhar acordado. Se eles conseguem imaginar ou sonhar acordados, então eles conseguem experienciar o transe. Hipnose não tem muita magia, certamente você já ouviu aqui nesse congresso a apresentação do nosso querido doutor João Oliveira, no qual ele expressa muito bem a questão da hipnose, do transe, né? Vamos lá. E quais seriam esses mitos da hipnose? Basicamente, a hipnose ela é concentração no pensamento, concentração em algo, concentração na imaginação. Alguns mitos que eu tenho que quebrar sempre é o mito de que você é controlado por outra pessoa. Isso é falso. A pessoa está sempre consciente, sempre presente, ela sabe o que está acontecendo. E como a hipnose ela acontece no córtex, onde a hipnose acontece? Ela acontece no córtex pré-frontal. Se ela acontece no córtex superior, que é da racionalização, da consciência, basicamente ela precisa da consciência para funcionar, né? E é por isso que ela age muito bem no alívio da dor, porque a percepção da dor se modifica. É legal, né? Outro mito também é que a pessoa tem medo de não voltar. Quando pergunta assim, doutor, mas é possível, mas e se eu não voltar? Eu insisto em afirmar e falo para a pessoa, eu vou te dizer uma coisa, você não vai voltar. E sabe por que você não vai voltar? Porque você não foi. Você não pode voltar de onde você não foi. Então, a pessoa, claro, fica ali meio surpresa, né, que não espera. E uma das coisas que eu devo dizer para você é que no consultório, o meu maior objetivo não é hipnotizar uma pessoa. O meu maior objetivo no consultório é dehipnotizar a pessoa, tirar a pessoa do transe que ela está mergulhada. Questões como ansiedade, por exemplo, é evidente que é um caso de hipnose. Ela está hipnotizada por algo. Né? Fobias. Né? Imagina só isso. A hipnoterapia vai tirá-la desse transe. Né? Por que a hipnose funciona no controle da dor? Bom, basicamente, nós estudamos aqui sobre cérebro, nós sabemos que existe um estímulo doloroso. Esse estímulo doloroso vai passar ali pelo córtex sensitivo, vai passar pelo sistema límbico, onde está ali o nosso tálamo, e depois vai para o córtex pré-frontal. No córtex pré-frontal, que é onde age a hipnose, que é onde ela vai criar atenção, conscientização e comportamento, é onde nós inserimos a sugestão hipnótica. Então, como você modifica a comunicação do córtex sensitivo, do sistema límbico, com a percepção da dor, a sugestão hipnótica, ela vai ali e fala, olha, então agora a dor, você não fala na dor, né? Você vai simplesmente substituir a interpretação daquela dor sentida, tudo bem? Então a sugestão hipnótica funciona maravilhosamente bem ali, e é por isso que funciona tão bem, tá? Inclusive, é muito importante que quando nós tratamos dor no consultório, tratar a causa da dor, ela vai ser quando a dor tiver um aspecto psicológico. Se não for um aspecto psicológico,
a hipnose vai trabalhar com sintoma. E ela pode aliviar sintomas. Tem pessoas que vão ter o efeito hipnótico mais duradouro quando é para se tratar de sintoma. E aí estamos falando de Dorflex, ou de remédios que possam ser tomados para dor. Analgésicos, em geral. Né? Ó, AS, essas coisas aí todas. O pessoal toma para dor. Né? Então, o remédio de dor vai funcionar exatamente como a hipnose. Só que vai aliviar sintoma, não a causa. Né? Ah, quebrei minha perna, vou tomar um remédio para dor, parei de sentir dor. E aí, depois que eu parei de sentir dor, o efeito do remédio passou, minha perna vai continuar doendo, porque ela está quebrada. A causa continua. Tá? Mas então, a sugestão hipnótica ela funciona muito bem para alívio de sintomas da dor. E esse sintoma da dor pode ser câncer, por exemplo, tem algumas pessoas especializadas em câncer terminal, câncer provocador, né? Fibromialgia, como é o caso que eu mais atendo no consultório, enxaqueca, por exemplo, tratando a causa desses casos, enxaqueca e fibromialgia, nós conseguimos eliminar a dor porque você está tratando a causa. Tá? Mas aspectos físicos ficam no aspecto do sintoma. Tudo bem? Então é por isso que a hipnose funciona tão bem para o alívio da dor. Vamos lá. Ela funciona porque a hipnose funciona porque vai ter aspectos neurológicos envolvidos. A mente não distingue errado mais de nada. Então isso simplesmente você pode dizer para sua mente que não se machucou. Isso funciona, o que é bem legal. E também porque você muda o foco, a percepção da pessoa sobre a dor. Tudo bem? Vamos lá. Por que a hipnose neurosensorial é mais eficiente? Uma das coisas que aprendi com o grande doutor João Oliveira é que toda hipnose é neurosensorial. Mas nessa técnica intitulada hipnose neurosensorial, nós ativamos mais estímulos do que a hipnose tradicional. Nós utilizamos no consultório temperatura variada, então todas as nossas sensações nós vamos embaralhar ou ampliar as percepções cerebrais, neurais, do que está acontecendo. Né? Geralmente usamos a esteira vibratória, o que vai confundir ainda mais os estímulos cerebrais, aumentando o nosso relaxamento e modificando a percepção da dor. Nós vamos utilizar frequências sonoras. Essas frequências vão ainda mais sobrecarregar mais ainda um sistema sensorial. Aromas. Podemos utilizar aromas no consultório. Eu uso muito. Inclusive, todos os meus clientes, quando me procuram, eles ganham uma sessão de aromaterapia. Tá? Eu tenho uma parceira que todo meu cliente é direcionado para ela, por exemplo. Né? Vamos trabalhar olfato, tato, na questão da cadeira, temperatura, olfato, visão. Nós usamos luzes diferentes para estimular áreas diferentes. Né? E, aliás, é bem eficiente esse trabalho com as luzes. Né? Então, a hipnose neurosensorial é mais eficiente porque ela utiliza mais recursos presentes naquela pessoa. E nós podemos utilizar sensações mais agradáveis para ampliar ainda mais a realidade e aumentar a imersão da pessoa na concentração, no pensamento. Tá? Então, quanto mais real for a experiência fisiológica da pessoa, mais vivências ela vai sentir nesse processo. Tá? Então, vamos fazer as nossas práticas para o alívio da dor. Peço que você simplesmente tenha alguns cuidados. O primeiro cuidado é que fique numa posição segura, tá? Uma cadeira com braços, por exemplo, uma cadeira recostado. Pode ser deitado na cama? Pode, mas você pode dormir sem querer, né? Então, se bem que aqui a gente não sei se vai, né? Depende muito mais de cada pessoa. Mas se alguém dormir, é vídeo, está gravado, você pode repetir aí, não tem problema nenhum. De preferência, fique recostado, fique numa cadeira em que os braços sejam mais altos, para que você, mesmo que caia para o lado, não desapareça da tela, né, como já aconteceu com amigos meus, em que estava atendendo online e a pessoa sumiu da tela. Né? Comigo nunca aconteceu, eu atendo basicamente hoje online, então sempre deu muito certo. Mas é para uma questão de segurança, já que nós estamos aqui gravados, né? Não vamos conversar presencialmente, não estou te vendo.
Então, para evitar qualquer coisa, fica uma posição recostada ou uma cadeira com braços para evitar qualquer coisa. Tá? Procure diminuir a influência sensorial, por exemplo, barulho, odores, coisas que possam interferir diretamente na sua concentração. Isso é muito importante, principalmente pessoas que não têm o hábito de se concentrarem, como a gente vai propor aqui. E outra coisa bem interessante, use meias. Elas aquecem os pés e dão uma maior sensação de segurança. Nós vamos utilizar a meia, esse calorzinho do pé, como um gatilho para espalhar esse calor pelo resto do corpo, levando você para uma sensação mais gostosa de relaxamento. Então, use meia. Dá pausa aqui no vídeo e vá buscar uma meia, que você vai gostar bastante da experiência. Eu te espero. Se você deu pausa, viu que eu te esperei. Se você não deu pausa, percebeu que era só uma pausa dramática. Né? Então, vamos continuar. Primeiro, relaxamento. Por que o relaxamento é tão importante? Porque o relaxamento, basicamente, ele vai permitir que a contração muscular diminua. E as contrações musculares são carregadas de cortisol, que é o hormônio do estresse, da ansiedade, e elas podem aumentar a dor. Então, quando você fica mais contraído, maior a sensação de dor. O relaxamento permite que você simplesmente, relaxando os seus músculos, diminui a influência desses elementos que podem provocar aumento da dor. Então, vamos lá. Eu já vou começar esse relaxamento pedindo para que você, colocando aqui o microfone perto da minha boca, vamos lá. Fique em uma posição confortável. Isso. Intencionalmente, desligue os músculos dos seus pés. Intencionalmente, desligue os músculos dos seus pés. Muito bem. Agora, intencionalmente, desligue os músculos das suas pernas. Apenas desligue. Você poderá perceber que seus pés ou suas pernas desejarão se contrair ou se mexer. Tudo bem. O que mais importa é que elas não terão intencionalidade em se mexer. Apenas desligue esses músculos. Desligue agora os músculos do seu quadril. Deixe esses músculos completamente desligados. Isso. Desligue agora os músculos do seu abdômen. Perceba que quanto mais desligado, mais relaxado eles ficam. E você vai desligando, desconectando os músculos das suas costas, dos seus ombros, dos seus braços. Vá desligando esses músculos. Desligue os músculos do seu peito. Muito bem. Desligue os músculos do seu pescoço, da sua boca, da sua orelha, bochecha. Desligue as suas pálpebras. Deixe seu corpo completamente desligado. E quanto mais desligado o seu corpo fica, mais relaxado você se sente. Muito bem. Peço, por favor, que vamos juntar uma outra técnica, que é chamado treinamento autógeno. Peço simplesmente que você imagine uma praia, ou um lugar gostoso, em que você vai estender uma esteira, uma toalha, e deitar sobre essa toalha. Imagine essa cena. Imagina estendendo uma toalha, uma esteira sobre a areia. Observe que seus pés vão ficando pesados. Enquanto eles vão pesando, você sente
que eles afundam sobre a esteira na areia. Observe que suas pernas vão ficando pesadas, pesadas, cada vez mais pesadas. E quanto mais pesadas, mais relaxadas. Relaxe suas pernas, deixe-as completamente pesadas e perceba que elas afundam sobre a esteira na areia. Relaxe seu quadril, perceba que ele vai ficando pesado e quanto mais pesado, mais afunda sobre essa esteira. Sinta seu corpo aprofundando, pesando cada vez mais. Vá pesando suas costas, percebendo o peso que suas costas fazem, assim como o seu abdômen, o seu peito, que vão ficando pesados como um chumbo. Pesados, pesados, cada vez mais pesados. Assim como seus ombros, seus braços e suas mãos, que vão ficando pesados como chumbo. Seus dedos das mãos vão ficando pesados, cada vez mais pesados. Seu pescoço fica pesado, sua língua, sua cabeça. É interessante que no estado que você se encontra, completamente pesado, é fácil perceber o aumento da salivação. Não apenas o aumento da salivação, como é possível também perceber a pulsação dos batimentos cardíacos com mais clareza. Observe que cada vez seu coração pulsa, um calor agradável se espalha por dentro de você. Esse calor agradável vai se espalhando pelo teu sangue, pelos seus membros inferiores, pelas suas costas, braços, cabeça. Seu corpo vai se tornando pesado, pesado e gostosamente aquecido. Deixe seu corpo ficar completamente aquecido. Aquele sol amarelo ilumina teu corpo, levando aquele calor gostoso por todo o teu corpo. Os teus pés aquecem, na mesma temperatura ficam suas pernas, seu tronco, sua cabeça. Seu corpo vai se tornando completamente pesado e aquecido. Nós agora iremos para um outro lugar, um lugar relacionado à sua mente. E esse lugar é um céu estrelado. Existem tantas estrelas nesse céu quanto pensamentos na sua mente. E o seu objetivo é apagar estrela por estrela, até que sobre apenas uma estrela no céu, a mais linda e a mais brilhante. Vai apagando estrela por estrela, estrela por estrela. E quando houver apenas uma estrela nesse céu, perceba que essa luz prateada ilumina teu corpo, levando leveza, esfriando a temperatura. Sua cabeça vai ficando fria, a temperatura vai caindo e vai ficando leve. Sua cabeça vai ficando leve, leve como uma pluma, assim como suas pálpebras, sua língua, sua boca, que vão resfriando, resfriando e ficando leves, cada vez mais leves. O mesmo acontece com seu pescoço, com seus ombros,
braços ficando prateados, leves, cada vez mais leves. Seu peito, suas costas ficando leves, tão leves que parecem querer levitar. O mesmo acontece com seu abdômen, seu quadril, suas pernas. Vão ficando leves, prateadas, esfriando. E suas pernas ficam, seus pés também, ficam frios e leves. Você percebe, nesse momento, que todo o teu corpo fica leve, leve como uma pluma, que uma leve brisa pode arrastar o seu corpo sem que ele toque no chão. Você percebe que o sol se pôs, a noite caiu, e você é capaz de se levantar e simplesmente voltar para onde se encontra, percebendo que poderá retornar a esse estado sempre que desejar, sentindo-se bem, sentindo-se em paz, sentindo-se tranquilo. Vou contar até 3. No 3, você inspira fundo, abre os olhos, se sente maravilhosamente bem. 1, 2, 3. Inspire fundo e abre os olhos. Vai retornando, retornando. Vou dar um tempo para que você retorne. E agora, eu vou pedir para você uma coisa. Vai na sua lista referencial, aquela que eu pedi lá no começo, e reavalia os níveis que você deu. Reavalie a sua lista. Nesse exato momento, após ter feito treinamento autógeno, vai lá e reavalia os índices. Tenho certeza que você vai querer compartilhar o seu resultado. Tá bom? Dá pausa aqui no vídeo para você ir lá reavaliar. Isso. Agora, nós vamos usar um outro exercício. Esse exercício, basicamente, é que eu peço que você feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Imagine simplesmente que você está num laboratório e esse laboratório tem uma pequena mesa e essa mesa tem um botão verde. Aperte esse botão verde e veja que existe um holograma em cima dessa mesa e esse holograma representa você. E você se vê ali nesse holograma. Observe que os incômodos que você sentia aparecem projetados nesse holograma. Talvez em pontos vermelhos. Talvez eles tenham um formato diferente. Talvez eles sejam aquecidos. Talvez sejam pontos frios. Eu não sei como você vê aqueles incômodos. Mas simplesmente observe apenas um ponto. Se concentre naquele ponto que era o mais dolorido. Observe que só de você olhar para esse ponto, você sabe que toda dor quer atenção. Então, dê atenção para esse ponto. Dê atenção. Você observará que esse ponto vai começar a querer fugir do teu foco, fugir da sua concentração. E quando isso acontece, ele vai se mover. Pode ser que ele derreta, que ele queira escorrer pelos seus braços, ou pelo seu peito, pelo abdômen. Pode ser que ele escorrer pelas pernas, pelos pés, e simplesmente sair do teu corpo e escorrer ao chão. O seu objetivo é observar todos aqueles pontos marcados no seu holograma. Observe esse holograma e que aqueles incômodos estão marcados naquele seu holograma de alguma forma.
Dê apenas atenção àqueles pontos. E observe que os pontos têm a vontade de fugir de você. Dê atenção a eles, você perceberá que eles vão começar a escorrer. Eles vão escorrendo, escorrendo, fugindo. E quando você prestar atenção em todos os pontos, e eles tiverem tido a atenção necessária de sair do seu corpo, faça isso até o fim. Observe aqueles pontos saírem do seu corpo, escorregarem, diluírem, desaparecerem. Observe como a mente não distingue o real do imaginado. Imagine isso acontecendo. Veja esses pontos escorrendo. Ao escorrer, eles vão fugir. Deixe-os fugir. Ótimo. Sentindo-se bem, sentindo-se em paz, sentindo-se tranquilo. Observe que os pontos se foram, seu corpo está mais leve, e que você agora, nesse momento, vai simplesmente inspirar fundo e abrir os olhos. Vou contar até 3. Caso você não tenha imaginado aqueles pontos todos irem embora, dê pausa no vídeo agora. Caso tenha conseguido, eu vou contar de 1 até 3, e no 3 você inspira fundo, abre os olhos. 1, 2, 3, inspira fundo e abre os olhos. Muito bem. Faz uma coisa, pega aquela lista referencial e reavalia seus incômodos. E eu tenho certeza que você vai querer compartilhar aqui com a gente os seus resultados. De quanto foi para quanto? Tem alguma coisa ainda? Não tem? Tudo bem. Apenas seja honesto na sua resposta. Isso é muito importante. Ok? Controle do índice. E aí estaremos falando sobre neuromodulação. Vamos lá. O controle do índice é o seguinte. Escolha uma dor qualquer do teu corpo e observe que você vai poder aumentar a intensidade da dor. Escolha qualquer dor. Uma dor nível 2, 3, 4. Isso é legal. Dores nível médio e baixo, tá? E aí você vai lá e tenta aumentar o índice da dor. Vai aumentando, aumenta, aumenta. Tá em 3? Coloca em 5. Coloca mais forte a dor. E aí você vai fazer o seguinte. Se você colocou para 5, volta para 3. Chegou em 3? Aumenta para 4. Legal. E agora que você conseguiu aumentar essa dor, diminui. Coloca para 2. Coloca essa dor para 2. Ótimo. Coloque a dor para 2, diminua, né? E agora coloca para 3. Coloca para 1. Coloca para 2 e coloca para 0. É bem interessante o exercício. É claro que eu usei um símbolo aqui de 2 ou 3, né? Mas você pode fazer isso com qualquer tipo de dor. É que as mais altas são mais incômodas. Mas se você conseguiu controlar uma dor para crescer, você também consegue fazê-la diminuir. E quem fez esse trabalho foi o hipnólogo Milton Erickson, né? Em que ele descobriu que nós temos esse controle do índice da dor, que é bem interessante. Então, você aumenta um pouco a dor e diminui. Aumenta, diminui mais um pouquinho. Aumenta, diminui. Aumenta, diminui mais um pouquinho. Se a dor vai para cima, ela também vai para baixo. Esse é o princípio. Tá bom? É bem interessante. Completamente uma modulação neural, bem interessante. Então, dá para você controlar. Vamos lá. Respiração azul. Feche seus olhos. Muito bem. E agora faz o seguinte. Inspire uma luz azul.
perceba que essa luz começa a limpar você por dentro. O ar que você exala é escuro, como se fosse uma fumaça de um caminhão desregulado. Conforme essa luz azul vai te limpando por dentro, essa fumaça que sai de você começa a ficar mais clara, ficando cinza, cinza claro, até ficar branca. Depois de branca, começa a ficar tão azul quanto aquele ar que você inspira. Vá fazendo isso. Quando o ar que você expirar for tão azul quanto aquele que você inspira, simplesmente inspire fundo e abra os olhos. Dá pausa no vídeo, faz esse exercício, e quando o ar que você inspirar e expirar estiver azul, continua dando play. Tá bom? Vamos lá. Seres fantásticos e o puff. Vamos lá. Os seres fantásticos. Feche seus olhos, por favor. Isso. Imagine-se num lugar muito confortável, em que você vai tirando aqueles elementos de incômodo fisiológico que você sentia e vai colocando ao seu lado. E enquanto você coloca do seu lado, o que vai saindo de você de incômodo, de dor, tem um formato de pequenos embrulhos de presente. Você vai embrulhar simbolicamente aqueles seus incômodos fora do seu corpo, seguindo um embrulho de presente. Faça um montinho, um monte de embrulhinho de presente, vários embrulhinhos de presente ao seu lado. Vá retirando de você e colocando do seu lado. Seres fantásticos, grandes, pequenos, coloridos, amistosos, vão surgindo e cada ser vai pegando o embrulho de presente e levando embora. Cada ser pega o embrulho de presente e leva embora. A luz verde ajuda esses monstros a ficarem mais espertos e mais fortes. A luz vermelha vai produzindo mais e mais embrulhos de presente. A luz azul vai deixando esses monstrinhos, esses seres fantásticos, mais calmos, tranquilos. E deixe-os que eles vão simplesmente levando embora, sob luz verde, vermelha e azul, levando essas caixinhas de presente. Observe que em algum momento não haverá mais caixinhas de presente. Leve o tempo que for necessário. Os monstrinhos, os seres fantásticos, não aparecerão mais. E quando isso acontecer, inspire fundo e abra os olhos. Muito bem. Muito bem. Reavalia a lista referencial, reavalia, por favor, o incômodo que você sentia. Então, vai reavaliar lá. E esse puff aqui. Esse puff bem interessante, que vamos trabalhar o que nós chamamos de submodalidades. Tá? Basicamente é o seguinte. Feche seus olhos. Imagine que sua dor é um puff. Imagine a cor desse puff. Um puff é aquele estofado, recheado de alguma coisa, né? Você pode sentar. Coloque uma cor para esse puff. E agora senta nesse puff. Você percebe que esse puff... ele começa a ser amassado. Amassado, amassado. E conforme ele vai diminuindo, ele vai trocando de cor. Trocando de cor. E se você senta nesse puff, talvez a temperatura dele fique mais aquecida, talvez mais fria, eu não sei. Apenas simplesmente perceba que as cores desse puff vão se modificando, até o momento que ele fica tão amassado, mas tão amassado, que você percebe que o seu bumbum tocou no chão e o puff desapareceu. Quando isso acontecer, inspire fundo e abra os olhos. E dê pausa no vídeo para você experimentar esse exercício. Retornando agora, é claro,
reavalie os seus incômodos. Tudo bem? Bom, muito obrigado por esse momento com você aqui. Foi muito importante para mim e tenho certeza que você vai poder usufruir desses benefícios, ajudar também outras pessoas a assistirem esse vídeo, participar desse congresso, porque isso pode fazer diferença na vida de muitas pessoas. Comente, por favor, como foi sua experiência. Outra coisa muito importante é que, basicamente, o resultado vai ser de cada um. E tem mais uma coisinha, uma perguntinha. Para quem é que isso não funciona? Para quem que não funciona esse exercício? Todos os exercícios colocados aqui, todos eles, têm um fundamento neurofisiológico. Todos eles. O que significa que se a dor não melhorou, pode ser uma questão de ganho secundário. Pode ser. Qual o benefício que você carrega por essa dor? Fica a dúvida. Se não deu certo, fica a dúvida. E se deu certo, usufrua da sua liberdade e da sua mente como você merece. Meu nome é Rafael Haddad. Muito obrigado e até!